Parabéns, parabéns, Abel Ferreira. Controvertido, polêmico, cabeça sempre quente, ao que pese o fato do título do livro dele ser contraditório em relação às atitudes que ele toma à beira do campo e muitas vezes nos coices que ele dá nos repórteres nas coletivas de imprensa. Mas é indiscutível, e a gente tem inclusive os números que comprovam isso. Em 4 anos, 290 jogos, aproveitamento excepcional de quase 66%, 168 vitórias, 69 empates, 53 derrotas. O Abel conquistou 3 vezes o Campeonato Paulista, 2 vezes o Brasileiro, 1 vez a Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, 2 vezes a Copa Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Ou seja, ele é um vencedor e ele entra para a história, junto com Oswaldo Brandão, no caso do Palmeiras, como o mais longevo desses 4 anos, o que para o futebol brasileiro é quase que irreal. É quase que uma utopia você ter um técnico que fique tanto tempo à frente de um clube, né? 10 títulos conquistados aí pelo Abel. E se depender da presidente Leila, se é que ela vai continuar a partir da eleição do Palmeiras no final desse ano, o Abel deve ficar mais uma temporada. E aí, qual é a opinião que vocês têm? Eu sei que muita gente nos critica exatamente pelas críticas que a gente faz ao Abel Ferreira. Vocês não gostam dele, vocês só criticam, vocês só metem o pau, o que é uma mentira, é uma inverdade. A gente sempre fala bem do Abel, pela posição que ele tem dentro de campo, pela forma com que ele conduz o time do Palmeiras, é um cara realmente vencedor. Agora, quando a gente tem que fazer crítica e em cima dos absurdos que muitas vezes a gente vê nas coletivas, é inevitável que a gente faça crítica ao Abel Ferreira. E aí? O Abel é um grande técnico no campo, isso é inegável, né? Eu não gosto do comportamento dele fora do campo, mas essa é uma opinião minha, né? Diante de tudo que a gente mostrou nesse VT que foi veiculado há pouco aí. Mas dentro do campo, o trabalho dele é muito bom. Não tenho o que falar. Posso ter aqui uma restrição ou outra em relação à forma de jogo de futebol que eu gosto. Mas eu não sou, como ele diz, né? Eu não sou técnico de futebol, sou um crítico de futebol. Mas não preciso também ter sido técnico para fazer meus comentários e minhas análises em relação ao que eu penso sobre o trabalho dele no campo. E tudo bem, está no campo das divergências ideológicas, isso está tudo certo. Mas eu reprovo o comportamento dele fora do campo. E aí, Ivan? Porque tem a posição. Eu sempre brinco dizendo que a cabeça dele está sempre quente e tá. Ele já tentou fazer de tudo, a mulher dele reprova a forma com que ele lida. Ele já fez meditação transcendental, já consultou a monja Cohen, que por acaso é palmeirense. E na prática não funciona muito esse tipo de coisa, né? Para mim, ele é um profissional que apresenta virtudes e defeitos, e todo ser humano também é dessa forma, apresenta virtudes e defeitos. Eu acho que ele errou em determinados momentos, eu acho que erraram com ele em determinados momentos. Esse cara foi perseguido no futebol brasileiro. E, assim, para mim, a capacidade que ele tem, porque, assim, trabalhar no futebol brasileiro é muito complicado. O imediatismo, os nossos problemas com relação aos nossos campeonatos, a forma como o futebol brasileiro é administrado, é desafiador para qualquer profissional. E esse cara chegou no país precisando se adaptar ao Brasil, se adaptar à cidade de São Paulo, entender a cultura daquele clube em que ele vai trabalhar, e mesmo assim ele passa rapidamente por tudo isso e conquista. Esse cara é um vencedor. Ele só está trabalhando 4 anos no Palmeiras porque ele vence, porque ele mostra que ele é bom. O time dele cai e imediatamente ele consegue fazer alguns ajustes e o time dele novamente passa a brigar por conquistas. Então, é inegável a capacidade dele. É inegável a capacidade dele. E assim, o que mais me chama a atenção é, ele trabalha com o elenco há muito tempo, com os mesmos jogadores, assim, com alguns, né? Não dá para falar que sempre foi o mesmo elenco, mas ele trabalha com uma galera há muito tempo e esses caras não perdem a fome. E o futebol brasileiro é um cenário muito fácil para que qualquer jogador possa se acomodar. Ele já conquistou, ele já tem a história dele marcada no clube. Cara, é a exceção diante dos nossos olhos.
É a história sendo contada diante dos nossos olhos. Esse cara entrou para a história do Palmeiras, ainda deve fazer muita coisa, porque é o que tudo indica, ele não vai deixar o clube num curto espaço de tempo. Então, o Abel Ferreira é uma exceção no futebol brasileiro. A gente vai lembrar lá de grandes técnicos que fizeram história no Brasil. Você vai lembrar do Abel Ferreira.